Olá, quinto ano. Hoje, dia 13 de outubro, estamos aqui para a nossa aula de ciências. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem o feriadão, no Dia das Crianças, tenham se divertido, tenham passeado, tenham brincado, tenham ficado com a família também. E esse ano, infelizmente, tudo está diferente. Dia das Crianças foi diferente, nosso São João foi diferente, nossa Semana Santa foi diferente, Dia dos Professores também vai ser diferente dos anos que nós estamos acostumados. Então, tudo esse ano, as nossas aulas, né, estão sendo via internet, não apenas todos os estudantes estão estudando assim. Tem até médicos que estão atendendo, psicólogos também estão atendendo via internet também, né? Então, estão utilizando a tecnologia para isso. Então, isso é uma fase ruim que nós estamos passando, mas em breve viremos superar. Fases ruins, infelizmente, existem, né? E a gente tem que tentar ser forte para poder superar. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, de ciências, tá? E hoje a gente vai fazer a correção, né? Há algumas aulas a gente vem falando sobre o corpo humano. Então, quando nós estudamos sobre as células, nós vimos que as células, né, são as menores unidades do nosso corpo. Essas células se unem, formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e os sistemas formam o nosso organismo. E nós vimos que tudo isso trabalha 24 horas por dia. Os nossos órgãos, eles podem, né, caso a gente tenha algum problema de saúde, ele pode trabalhar de uma forma mais lenta, mas aí o médico ele vai passar um tratamento, vai passar um remédio, né? Mas 24 horas por dia, nossos órgãos, nossos sistemas estão trabalhando. Então, a gente viu essa questão das células, né? Nós falamos também sobre os tecidos. Nós vimos que a nossa pele é revestida pelo tecido epitelial. Nossa pele é o nosso maior órgão. Tem algumas pessoas que têm uma visão equivocada, né? E acham que a pele não pode ser o órgão, porque órgão é o que está dentro do nosso corpo, não. As pessoas têm a ideia de que órgão é só o que a gente tem por dentro, né? É só coração, é só pulmão, é só estômago, é só pâncreas, tudo não é, certo? E a gente precisa ter muito cuidado com todos os nossos sistemas. E na aula passada, como nós estudamos sobre o sistema digestório ou digestivo, e nós vimos que o alimento, ele passa por um longo processo em nosso corpo. Tem pessoas que acham que digestão é, eu botei um alimento na boca, eu mastiguei, eu engoli, ele vai para o meu estômago, depois ele sai em forma de fezes. E não é assim. A gente viu que esse alimento é colocado na boca, é triturado pelos dentes, é umedecido pela saliva, forma-se aquele bolo alimentar, esse bolo alimentar desce. Então, ele vai passar por um longo processo, vai receber os ácidos, que são os sucos produzidos pelo nosso corpo, que ajudam também a decompor esse alimento. Nosso organismo vai aproveitar os nutrientes e o que não servir desse alimento é colocado em nosso corpo, é colocado para fora do nosso corpo em forma de fezes. E a gente viu que o processo é bem longo, né? Passa por vários órgãos e, infelizmente, né, algumas pessoas não cuidam bem desse sistema. Por quê? Tem pessoas que não querem comer alimentos saudáveis, só querem comer alimentos gordurosos.
alimentos muito doces. E tem pessoas que ao longo da vida, tem alguns casos de diabetes que é já do organismo da pessoa mesmo, mas tem pessoas que se tornam diabéticas pela grande quantidade de açúcar que elas comeram ao longo da vida. Então, coisas muito doces não fazem bem. Tem pessoas que querem comer muito frituras. Frituras são muito gordurosas. Então, também fazem mal, né? Porque se você come uma fritura, o seu organismo ele vai absorver gordura. Ele não vai ter outras coisas para poder absorver. Se você come um alimento muito doce, seu organismo vai absorver o açúcar. Então, isso, um dia, mesmo que não faça mal a gente. Faz 1 ano já que eu como tanto açúcar e não fiquei diabético. Faz 1 ano que eu como muita fritura e não fiquei doente. Tem coisas que nós fazemos e a consequência é lá pra frente. É anos depois, certo? E nós vimos que o sistema digestório é isso, o processo de transformação do alimento em nosso corpo, certo? E ficou a página 159 como atividade pós-vídeo para vocês fazerem. Tinha assim: procure no caça-palavras o nome dos sucos que ajudam na digestão dos alimentos. Suco gástrico, suco pancreático, suco intestinal. Todas as palavras aí se encontravam na horizontal, nesse caça-palavras. E embaixo vocês tinham 3 linhas, que era para vocês escreverem onde era encontrado esse suco. Então, suco gástrico, encontrado no estômago. Suco pancreático, produzido pelo pâncreas. No caso, ele se encontra no pâncreas. É o pâncreas mesmo. Pâncreas é um órgão, portanto, é uma palavra masculina. Tem gente que tem a mania de dizer assim: as minhas pâncreas. O certo é o meu pâncreas ou o pâncreas, tá? Suco intestinal, o nome já está dizendo, é bem parecido, né? É um suco produzido pelo nosso intestino, certo? Quinto quesito. Complete as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. Glândulas salivares, boca, língua, bolo alimentar, dentes, saliva e deglutir. Certo? Então, letra A. Letra A. Significa engolir, é o quê? Deglutir. Letra B. É na boca, com a ajuda dos dentes e da saliva, que se tem início a digestão. Letra C. Com a ajuda da língua e dos dentes, o alimento é reduzido a pequenos pedaços. A saliva produzida pelas glândulas salivares, o nome já está dizendo, possui enzimas que transformam o alimento em uma pasta chamada de bolo alimentar. Certo? Então, está aí a correção do quinto quesito, tá? E hoje, dando continuidade, ainda sobre o corpo humano, nós vamos estudar sobre o sistema respiratório, que começa na página 160. O nome já está dizendo, né? Sistema respiratório é o sistema responsável pela nossa respiração. É formado por outros órgãos, tá? E também muita gente acha que respirar é apenas a gente
puxar o ar para dentro e soltar o ar. E não é assim. A respiração, né, o ar, ele também faz um longo processo em nosso corpo, tá? Então, aqui, a gente tem o esquema desse sistema, tá? Os órgãos, né, que formam esse sistema. E vocês têm, na página 161, mostrando também onde se localiza cada órgão desse sistema. O certo, não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas, né, tem gente que diz assim, eu não consigo respirar pelo nariz, eu só consigo respirar pela boca. O certo é o ar entrar em nosso corpo pelo nariz. No caso, a nossa respiração ser pelo nariz. Claro, quando nós estamos gripados, né, quando nós estamos com o nariz entupido, fica difícil a gente respirar pelo nariz, né? Que a gente fica até com falta de ar. Se a gente puxar assim o ar, ele não vai vir. Como também vai ter a dificuldade do ar sair do nosso corpo. Então, nós devemos respirar pelo nariz por qual motivo? O nosso nariz, dentro dele, existem uns pelinhos. E aqueles pelinhos são muito importantes, porque eles filtram a sujeira, né? Filtram a poeira para que essa poeira ela não entre em nosso organismo. É uma proteção do nosso sistema respiratório, tá? Então, aqui nós temos aí a representação de alguns órgãos que fazem parte desse sistema. A boca também faz parte, por quê? Quando nós estamos correndo, nós estamos muito cansados, que a nossa respiração começa a ficar ofegante, que a gente realmente é outro momento que a gente não vai conseguir respirar apenas pelo nariz. A gente vai soltar e pegar o ar, né, tanto pela boca quanto pelo nariz, certo? Então, nós temos aqui alguns órgãos, ó. As fossas nasais, ó, entrada do ar em nosso corpo. Esse ar tem aqui a parte da boca, né, a cavidade bucal, passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, chegam em nossos pulmões, né? Então, pelos brônquios também passa, pelo nosso diafragma também. Existem algumas pessoas que trabalham com a voz e precisam fazer exercícios respiratórios, como, por exemplo, cantores, as pessoas que cantam. Então, tem pessoas que elas precisam fazer um exercício, né, para poder ter resistência, para, em algum momento do show delas, né, da parte da apresentação, essa voz, esse sistema, essa respiração, ela não venha a falhar, certo? Porque quando nós estamos gripados, né, a gente fica rouco, aí a gente vê que a gente começa a falar, aí a gente fica logo cansado, começa a falar, então já cansa rápido, a gente fica rouco. Então, tem fica tendo sempre essa mudança. Então, é um sistema que a gente também precisa ter alguns cuidados. É muito importante a gente beber água também nesse sistema aí, para cuidar desse sistema, por quê? A gente bebendo água, a gente limpa os canais da nossa respiração, certo? Se a gente, eu vou beber só refrigerante, eu vou beber só suco, não vai limpar no nosso canal respiratório, tá? Outra coisa, é muito importante nesse sistema, a gente cuidar das gripes. Você está gripado? Tome um remédio, beba água também, porque as gripes que são mal curadas, o que é que acontece? Você pode juntar secreções em nosso pulmão. Então, você gripou uma vez, aí você não achou que ficou bom da gripe, mas você não ficou. Fica um tiquinho de secreção ali.
Aí você ficou gripado novamente, aí achou que ficou bom, aí ficou mais um tiquinho ali. Essa secreção, quando ela se acumula, com o passar do tempo, as pessoas elas podem desenvolver sérios problemas respiratórios. E outra coisa que está afetando muitas pessoas é a poluição do ar, principalmente pessoas que têm problema respiratório. Estão sofrendo muito com isso, certo? Nós vamos ver já já essa parte. Respiração. Quem é que não gosta de chegar num lugar assim, respirar um ar puro, né? A gente chega, é muito bom. E isso também faz bem para a nossa respiração. A gente chegar num local assim, onde tenha um ar fresco, né? Um ar puro, é bom demais respirar assim. Agora, se a gente chega num lugar onde só tem fumaça, onde só tem poluição, não vai fazer bem a nossa respiração. Porque o nosso organismo vai absorver aquelas impurezas que nós respiramos também. É mais um motivo para a gente poder cuidar do planeta, né? Quando nós estudamos, já nós falamos tanto em ciências, falamos em geografia já algumas vezes, da questão da poluição do ar, né? Tudo que é eliminado, todos os tipos de poluição, chegam na atmosfera. E a gente sabe que a atmosfera é a camada de ar do nosso planeta, é a camada que oferece o oxigênio para que a gente possa respirar. E o que é que acontece? A atmosfera está ficando poluída, está muito poluída, na verdade, né? Todos os dias, veículos passam, soltam fumaças, as chaminés. Tem pessoas que tocam fogo em algum objeto mesmo. As queimadas que nós estamos vendo aí, né? Já tivemos na Amazônia, estamos tendo no Pantanal. Aquela fumaça toda ali também polui o ar. Então, nós estamos respirando cada vez mais um ar poluído, certo? Sobre a nossa respiração. Precisamos de oxigênio. Oxigênio ele é o gás essencial para a vida na Terra. Os seres vivos precisam do oxigênio para poderem respirar. A gente sem oxigênio, a gente não respira. Até o peixe que vive na água, ele respira o oxigênio da água. Então, para vocês verem como o oxigênio ele é importante. Mas está ficando, né, da nossa camada de ar tá tão poluída que, infelizmente, nós estamos respirando um oxigênio poluído também. Nos pulmões ocorre a troca gasosa. O que é a troca gasosa? Quando a gente respira, a gente absorve oxigênio, no caso, a gente puxa o oxigênio para o nosso corpo e a gente libera gás carbônico, ou seja, a gente coloca o gás. Então, no movimento, né, nessa troca gasosa, como nós vimos, nós inspiramos, no caso, nós puxamos o oxigênio para dentro do nosso corpo e nós liberamos gás carbônico, certo? Então, essa é a troca gasosa que ocorre em nossos pulmões. Recebemos oxigênio, liberamos gás carbônico. E essas duas formas de liberar e receber o ar são dois exercícios que nós fazemos em nossa respiração, que é o quê? Inspiração e a expiração. Inspiração, o ar entra pelo nariz para o nosso corpo. Como nós falamos, né? O certo, o correto é a gente respirar pelo nariz. Mas tem algumas situações que a gente não consegue, como, por exemplo, quando nós estamos gripados, quando nós estamos com a respiração muito rápida, muito ofegante, estamos muito cansados. Então, nós precisamos respirar tanto pelo nariz quanto pela boca. A gente não consegue respirar apenas pelo nariz. Os pulmões se expandem. Quando o ar entra em nosso corpo, os pulmões eles aumentam de tamanho. Como nós estamos vendo aqui, ó, o ar está entrando, o pulmão ele está
aumentando? A expiração é o exercício contrário. O ar está saindo do nosso corpo. O diafragma, ele se contrai e relaxa, certo? Então, vejam como o nosso organismo, ele trabalha de uma forma perfeita. E nós temos algumas curiosidades sobre esse sistema respiratório. As vias respiratórias filtram a poeira e as bactérias. Então, ó, os pelinhos que ficam dentro do nosso nariz, né? Todo mundo tem esses pelinhos, eles impedem que a poeira e os micro-organismos entrem dentro do nosso corpo, certo? O ar que respiramos tem 20% de oxigênio, certo? Então, a gente sabe, né, que na atmosfera, o gás que tem em maior quantidade é o nitrogênio. Então, é mais um motivo para a gente não poluir, já que a gente utiliza o oxigênio para a nossa respiração, então, para que a gente possa ter um oxigênio de qualidade, né? Porque se nós já não temos esse oxigênio todo e a gente polui a quantidade que tem, né? O ar entra nos pulmões e sai dele pela traqueia. Nós vamos ver já já, ó, aqui. Nós vamos ver algumas partes aqui, alguns órgãos desse sistema. O nariz, né? Nós temos aqui, ó, as fossas nasais. Filtra a poeira através dos pelos e é por onde começa o processo da respiração em nosso corpo, já que o ar entra em nosso corpo por ele. Certo? Boca, canal importante quando respiramos. Por quê? A gente deve absorver o oxigênio pelo nariz. Mas quando a gente fala, a gente também respira, né? A gente coloca o ar para fora do nosso corpo através da boca também. A gente está falando, o ar está saindo. Muitas pessoas também têm problemas quando vão dormir, não conseguem respirar pelo nariz, então respiram tanto pelo nariz quanto pela boca, respiram pelos dois órgãos, já que não conseguem respirar apenas pelo nariz. E quando nós estamos gripados, também, né? A traqueia, olha como é a traqueia. Tem anéis de cartilagem e protegem a pressão interna. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem os formatos como se fossem uns anéis emendados uns nos outros. São anéis de cartilagem. Então, protegem essa pressão interna, né? No caso do ar em nosso corpo. Diafragma, músculo que empurra para baixo a base do tórax quando expiramos. Quando a gente, ó, inspira, a gente, né, no caso, puxa o gás carbônico para dentro do nosso corpo. Então, ele empurra para baixo essa base do tórax, certo? Então, né? Faringe. A faringe liga o nariz até a traqueia. Provavelmente, vocês já devem ter sentido essa sensação. Algum de vocês com o nariz entupido, quem colocou aqueles desentupidores, né, que tem um sorinho e tudo mais, botam as gotinhas no nariz. Quando esse sorinho consegue descer, a gente tem a sensação de que a gente está sentindo o gosto dele, não é isso? Como tem remédios, ou coisas mesmo que nós vamos comer, mesmo a gente não sentindo o cheiro, a gente não cheirando antes, quando a gente come, quando o alimento está na nossa boca, a gente fica como se estivesse sentindo
um cheiro, mas não é o cheiro vindo de fora. É como se dentro do nosso próprio organismo a gente estivesse sentindo. Por quê? Tem essa ligação, né? A boca, o nariz, eles fazem parte desse sistema, então por isso a gente sente. Quem toma também nebulização tem problema respiratório, então quando coloca aquela mascarazinha da nebulização, aí a gente fica entrando, né? Os médicos até dizem, ó, deixa entrar pelo nariz. Tem médico que diz, deixa entrar pelo nariz. Mas a gente fica sentindo aquele gostinho, né? Então, é essa ligação, tem essa ligação. Então, é por isso que quando nós colocamos remédio no nariz, a gente sente, mesmo no nariz, a gente consegue sentir o gosto desse remédio. Por conta dessa ligação que todo esse sistema respiratório tem. A laringe produz a fala. A gente fala assim, produz a fala, mas qualquer barulho que a gente possa fazer pela boca, se você gritou, né? Se você ficou com sua boca fechada, mas você ficou fazendo um barulho assim, então suas cordas vocais é quem vão estar trabalhando para que você consiga emitir um som, certo? As cordas vocais, elas vibram quando elas estão em movimento, né? Quando nós estamos emitindo sons. Então, outra coisa, é muito importante cuidar das nossas cordas vocais, principalmente as pessoas que trabalham com a voz, né? Cantores, professores e outros profissionais mais, né? Inclusive, algumas pessoas têm problema na fala e vão ao fonoaudiólogo, que é o profissional que auxilia essa questão da voz, do desenvolvimento da fala também, certo? Os brônquios, principais canais de ar ligado ao pulmão. O pulmão são essas duas partes aqui, ó, maiores. Os brônquios, olha aqui, certo? O ar também passa por eles. Os bronquíolos, ramificação dos brônquios. Olha só. São essas partes mais fininhas. E outra coisa muito importante que a gente vai ver, né? Os pulmões são os principais órgãos do sistema respiratório. Tem algumas pessoas que ficam com problema nos pulmões, né? Ou porque fumaram bastante, ou porque tiveram alguns problemas respiratórios, juntou secreção nesses pulmões, ou por outro motivo mesmo, né? Que vem a se desenvolver nos pulmões, né? Por qualquer outro problema. E a gente tem aqui ao redor dos pulmões uma membrana bem fininha, uma pelezinha bem fininha, que é chamada de pleura. Então, é ela quem reveste os nossos pulmões, quem reveste esses pulmões. A gente consegue sobreviver ainda com um pulmão só, respirando, claro, não do jeito que uma pessoa com 2 pulmões vai respirar, porque uma pessoa com 2 pulmões respira muito melhor. A gente pode sobreviver com um, mas sem os 2, ninguém sobrevive, certo? E nós temos algumas doenças do sistema respiratório. A pneumonia, né? A pneumonia ela se desenvolve muito por gripes mal curadas, né? As pessoas não curam essa gripe direito, então ela se desenvolve para uma pneumonia. E é uma doença que pode matar também, né? Inclusive, teve um certo período que muitas pessoas morreram em virtude da pneumonia. A bronquite é outra doença também do nosso sistema respiratório. A asma, né? As pessoas que têm asma, têm as crises asmáticas, essas pessoas ficam com falta de ar. Muitas fazem uso de bombinhas, a bombinha, né, para poder, né? E nessa época agora dessa Covid, as pessoas que têm asma precisam ter muito cuidado, né? Porque como a Covid também dá falta de ar, então muitas pessoas confundem os sintomas. E quem tem asma está no grupo de risco também. Então, cuidado redobrado, pessoas que têm asma ou outro problema respiratório. Como nós já vimos também, né, quem tem
passa bastante na televisão, quem tem hipertensão, quem tem problema cardíaco, gripe e resfriado, né? As gripes e os resfriados são mais comuns as pessoas terem, principalmente em épocas frias ou quando essa temperatura muda. Quando está fazendo muito calor e esfria de repente, ou quando está muito frio e esquenta de repente o tempo. Então, é muito comum as pessoas terem a gripe e o resfriado. E nós precisamos ter muito cuidado com a nossa respiração, com o nosso sistema respiratório. Tem coisas que nós fazemos e às vezes nós nem nos damos conta do mal que podem fazer para a nossa respiração. Vejam só. Nós devemos evitar poeiras, né? Evitar lugares empoeirados. Tem pessoas que têm problema respiratório, então o ideal é, quando for varrer uma casa, for limpar um móvel, fazer uma faxina, colocar uma máscara para que... Tem pessoas que ficam com crises alérgicas por conta disso. Para que essa poeira, esses micro-organismos, essas bactérias, não entrem, os ácaros também não entrem no seu sistema respiratório. Não fumar ou evitar ficar perto de fumantes. Quem fuma, as pessoas vão fumando, o pulmão de um fumante, ele é bem escuro, ele é bem preto. Por quê? Tem pessoas que acham que quando você soltar a fumaça, essa fumaça vai sair por completo do corpo. E não vai. Uma boa parte daquela fumaça que muitos fumantes pensam que estão expelindo, uma boa parte fica e se acumula nos pulmões. E ainda tem outra coisa, viu? Você que não fuma, se você ficar perto de um fumante, você vai ser prejudicado também. Porque ele vai colocar uma parte dessa fumaça para fora, essa parte da fumaça vai entrar no seu organismo. Então, vai lhe fazer mal também. Evitar lugares abafados, né? O certo é abrir portas, abrir janelas, cortinas, para poder ventilar o ambiente. Um ambiente fechado pode fazer mal para o nosso sistema respiratório também. Eliminar mofos e ácaros. É sempre bom. Algumas pessoas têm o hábito, né, de colocar o colchão no sol, colocar um sofá, almofada no sol. Isso é bom. Porque os ácaros, eles se acumulam nesses lugares e eles fazem mal para a nossa respiração. Aqueles mofos que às vezes a gente vê numa parede, a gente vê numa roupa, a gente diz, mas são só uns pontinhos pretos. Vocês não têm ideia do quanto esses pontinhos pretos podem fazer mal à nossa respiração. Tem gente que desenvolve problema seríssimo. Então, nós temos que ficar atentos a esses problemas. A gente fazendo essas simples coisas, a gente consegue melhorar a nossa respiração. Tem pessoas que têm problemas respiratórios e os médicos até indicam, você precisa fazer natação. Mas lembrando, sempre com orientação médica. Porque a natação ela é um exercício que melhora a nossa resistência, a nossa respiração. Mas para isso você tem que ir para o médico poder avaliar, certo? Olha aí a pleura, a membrana que cobre os nossos pulmões. Tem pessoas que ficam com problemas porque acumula água nessa pleura, né? Acumula um líquido. Então, às vezes as pessoas dizem assim, fulano está doente, fulano está com água na pleura. Quando você ouvir alguém falar isso, água nos pulmões, né? Nessas membraninhas que revestem o nosso pulmão, certo? Então, agora, a gente vai fazer a página 163, está bem fácil, tá? O primeiro quesito, nós temos assim. Responda as perguntas. Letra A. O que é o sistema respiratório? Letra B. Qual é? Essa letra B está muito fácil, né? Qual é o gás essencial para o organismo que é captado durante a respiração humana? Que a gente, utiliza, que a gente puxa, né?
Segundo, qual é a diferença entre expirar e inspirar? Então, tem um desses exercícios aí que a gente puxa o ar e o outro a gente coloca o ar para fora do nosso corpo, certo? E o terceiro, nós vamos escrever o nome dos órgãos do sistema respiratório, tá? Então, vamos fazer. Letra A, o sistema respiratório é o quê? Conjunto de órgãos responsável pela respiração. O conjunto de órgãos do corpo humano responsável pela respiração. Certo? Letra B. Qual é o gás essencial para o organismo que é captado durante a respiração? Aquele ar que a gente, absorve. Qual é esse gás? Esse tipo de ar é o oxigênio. Oxigênio. Segundo, qual é a diferença entre expirar e inspirar? Quando a gente expira, ou na expiração, né? O ar, ele sai do nosso corpo. Quando nós inspiramos, o ar entra no nosso corpo. Ou você pode colocar, quando nós expiramos, liberamos gás carbônico. Quando nós inspiramos, absorvemos oxigênio. Também está correto, tá? Se você colocar dessa forma. Olha aí, ó. Na expiração, o gás carbônico sai do nosso corpo. Na expiração, o oxigênio entra em nosso corpo, certo? Também é uma forma de você colocar. Outro cuidado que a gente precisa ter no sistema respiratório, não colocar nada no nariz. Tem pessoas que querem botar objetos, principalmente pontiagudos no nariz. Nunca faça isso, viu? Porque você pode causar um sério dano, não somente ao seu nariz, mas como ao sistema respiratório no geral, certo? O terceiro, nós temos assim. Escreva o nome dos órgãos do sistema respiratório. A gente tem um desenho aí e tem os tracinhos, né? Indicando os locais. Então, vamos na primeira coluna. Está o primeiro retângulo está apontando para onde? Para a nossa laringe. Laringe, no primeiro retângulo. O segundo retângulo, nós temos aí esse tracinho apontando para uma partezinha que fica ligando nossos pulmões. Que parte é essa? São os brônquios. Brônquios. Nos pulmões tem umas partes mais fininhas, que o nome é bem parecido com o que nós vimos agora com brônquios. Que partes são essas? Os bronquíolos. Bronquíolos, certo? Esse último retângulo, muito fácil, né? Os principais órgãos do nosso sistema respiratório são os nossos pulmões. Pulmões.
Agora nós vamos para a segunda coluna. O tracinho, o primeiro retângulo, está apontando para o nosso nariz. Nariz. O segundo retângulo da segunda coluna, o outro tracinho está apontando para a nossa faringe. Faringe. O terceiro retângulo está apontando para aqueles anéis cartilaginosos que nós temos, que se chama traqueia. Traqueia. São os nomes bem diferentes, né? Por isso que eu disse a vocês. Tem uns nomes que não fazem parte do nosso dia a dia, né? Nós não ouvimos todos os dias, uma vez ou outra é que a gente ouve. Quarto e último retângulo, diafragma. Diafragma, certo? Então, olha aí a ordem, ó. Primeira coluna, laringe, brônquios, bronquíolos e pulmões. Segunda coluna, nariz, faringe, traqueia e diafragma. Certo? E a atividade pós-vídeo, tá? Vocês vão fazer, deixei só por enquanto, caso alguém não tenha feito. Tem quarto quesito. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. O gás essencial absorvido na respiração é o gás carbônico. O gás essencial para os seres vivos, será que é o gás carbônico? A gente absorve gás carbônico, será? Segundo, devemos respirar pelo nariz. Falei bastante disso, né? Por causa daqueles pelinhos que funcionam como filtros que impedem a entrada, né, de agentes como poeira, micro-organismos. Terceira frase. O gás oxigênio entra no nosso corpo pelo sistema muscular. A gente falou do sistema muscular hoje, foi? Quarta frase. Nos pulmões acontece a troca de gases. É onde ocorre a inspiração e a expiração. É nos pulmões, são nos pulmões, onde sai o gás carbônico do nosso corpo e entra o oxigênio. Será? Está muito fácil, né? Quinto, por que é importante respirar pelo nariz e não pela boca? Né? Falei bastante, né? O nariz ele tem uma proteção que a nossa boca não tem. Se a gente for respirar pela boca, ó, vai entrar tudo. Poeira, micro-organismos. E o nariz nós temos aqueles pelinhos que filtram esses agentes invasores. Sexto, a respiração é muito importante para oxigenar o sangue e também para nos manter vivos. Leia as questões abaixo e complete-as corretamente utilizando as palavras do quadro. Gás carbônico, gás oxigênio, inspiração, expiração. Letra A. A entrada de ar em nosso corpo ocorre pela... Letra B. A saída de ar do nosso corpo ocorre pelo processo de... Letra C. O ar que respiramos contém... Que gás é esse? Quando respiramos, absorvemos o oxigênio e liberamos... Certo? Então, está aí, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem perguntar pelo aplicativo, qualquer dúvida, mandem a atividade, participem das nossas aulas ao vivo, tá certo? É um momento da gente interagir, tirar nossas dúvidas, tá bom? Então, ó, beijos e até mais.